Unidade 3. O território brasileiro. Características gerais e econômicas. Aula 12. Revisão e avaliação. Boa tarde pessoal da EJA, primeira fase do ensino médio, boa tarde professores, boa tarde a todos os alunos. Nós vamos continuar nossas aulas aí da unidade 4, a gente já está na unidade 4 de Geografia, onde nós estamos estudando agora sobre população. A gente vai estudar sobre nós mesmos, né? E também sobre todos os outros. Vamos agora relembrar o que nós vimos na aula de hoje. A aula desse momento agora vai falar sobre teorias demográficas, umas teorias que explicam o crescimento da população, mas antes a gente vai retomar o que nós vimos no primeiro momento com a professora Ludmila. No primeiro momento verificamos sobre os conceitos populacionais, informações que são muito importantes quando a gente vai analisar a população de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer estado. De qualquer região, a gente consegue analisar como é que está a variação da população, que vai mudando o tempo todo. No mundo todo vão ocorrendo variações na quantidade das pessoas, na característica dessas pessoas, seja com relação à idade, a áreas onde as pessoas mais vivem, e seja também com relação ao aumento ou diminuição das pessoas. Verificamos aí sobre o crescimento natural, que é justamente essa variação, né, do quanto que uma população cresceu ou diminuiu ao longo dos anos. Verificamos sobre as taxas de natalidade, né, os nascimentos, né, em um período de ano, a taxa de mortalidade, que também é um indício, né, para verificar como é que ocorreu essa variação aí do crescimento natural. Ou seja, quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram. Essa relação aí vai dizer para a gente como é que está a variação aí desse país ou desse lugar que está sendo analisado. A taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. Então vai ter também esse índice, vai ajudar também a analisar como é que está a dinâmica da população de um lugar. Lugares onde as mulheres ainda estão tendo muitos filhos vão ter uma característica. Lugares onde as mulheres estão tendo poucos filhos vai ter uma característica bem diferente, né? Então a gente consegue observar essas diferenças aí de um lugar para outro. As migrações também são muito importantes, porque tem pessoas que estão saindo do país onde elas nasceram, ou do estado de onde elas nasceram. E isso vai mudando o quê? Porque aquele lugar que está perdendo pessoas por conta de migração vai ter uma característica diferente. Já o lugar que está ganhando pessoas por causa da migração também vai mudar nesse sentido. Vamos ter uma aula, inclusive, sobre migração lá na frente. E também verificamos a diferença entre os termos populoso e povoado, né? Onde vai ter ali a questão da questão do populoso, né? Áreas com muitas pessoas morando ou com poucas pessoas morando, a ideia de população absoluta, né? E verificamos sobre a questão do povoado. Tem áreas que são densamente povoadas, né? E áreas que são pouco povoadas, né? O território brasileiro, por exemplo, ele tem uma população absoluta das maiores do mundo, mas ela é pouco povoada. Como a gente falou, inclusive, na aula sobre regiões, né? Região Norte, por exemplo, muito pouco povoada. Então a gente observa essas diferenças aí ao longo do território brasileiro. Vamos agora iniciar a aula de hoje falando sobre o crescimento da população mundial e quais são as teorias que explicam esse crescimento. Vamos começar com o nosso desafio do dia. Na década de 2010, a população mundial atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes. No entanto, nem todas possuem a mesma qualidade de vida. Para você, quais os fatores que causam essas diferenças? Por que tem gente com alta qualidade de vida e outros lugares não? Isso existe. Tentem pensar aí pra gente, quais são os fatores desse problema? Pessoal, a unidade 4 está analisando a população, características da população mundial e também aqui da nossa região, do nosso território brasileiro. E a gente está verificando várias características nesse sentido. Uma coisa que a gente precisa entender e que já acontece no mundo todo é que tem muita gente no mundo, tem muita gente aí, cada dia que passa, mais e mais pessoas vão compartilhando, estão aqui, né, na mesma superfície. Tudo isso relacionado a esse aumento que está ocorrendo de maneira muito mais acelerada na medida que os séculos vão passando.
A gente vai ter, já chegamos aí aos 7 bilhões de habitantes no planeta, e esse número de 7 bilhões, para poder chegar em 7 bilhões, demorou pouco tempo. Há muitos anos atrás, para poder chegar em 1 bilhão de pessoas, demorou séculos. Aí, na medida que os anos foram passando, para chegar de 5 para 6 bilhões demorou um tempo, para chegar de 6 a 7 bilhões demorou ainda menos tempo, e a gente está vendo um crescimento que está indo para os 8 bilhões ali de maneira muito mais rápida. Então a gente tem, pessoal, essas características para analisar. Tem muita gente no mundo e esse número está aumentando cada vez mais. Então a gente observa, como a gente vai ver na primeira tela aí, muita gente dividindo o planeta, né? Muita gente aí ocupando esse espaço. E é um espaço que está sendo ocupado de maneira desigual ao longo do mundo todo. A gente vai ter aí essa característica, né, de ter regiões do planeta onde vai ter um número muito grande aí de população e outras áreas que são pouco povoadas, onde vai ter, né, áreas pouco povoadas, né? Então a gente observa um crescimento muito desigual. Então a gente observa que mesmo assim tem áreas do planeta onde tem muitas pessoas dividindo aqui esse espaço, e isso tem preocupado os governantes do mundo todo, né, com relação a isso, né? Como controlar? Será que é necessário controlar ou não? Né? A natureza, a população mesmo vai conseguir se adequar? Enfim, as discussões são muito grandes nesse sentido, né, de como manter a população ali, né, atender essa população toda ao longo dos países. Vamos analisar agora um vídeo, vamos acompanhar, né, um vídeo bem interessante agora do G1 que mostra, né, essa questão aí das características da população mundial, como é que está aí organizado aí o mundo todo. Vou acompanhar junto com vocês, vamos lá. Então a gente vai acompanhar várias informações aí que vão sendo mostradas sobre nós mesmos, sobre os 7 bilhões de habitantes deste planeta, né, que compartilham aí essa informação. E a gente observa, né, pessoas ali, a gente vai observar nesse vídeo várias curiosidades. A altura média da população chega em torno de 1,70 m. As religiões no mundo todo são muito variadas, mas a gente observa a população cristã ainda, né, com um destaque, a religião muçulmana cada vez mais aumentando, né, e a população, inclusive, dos sem religião também, né, cada ano que se passa tem ali uma influência muito grande das pessoas agnósticas, né? As ateias também entram nessa categoria. A gente observa aí, né, que tem aí uma variação aí, né, ao longo. Já a gente observa que em 2100, 8 bilhões de habitantes vão estar concentrados apenas na Índia e na China, né, sendo que tem essas variações todas, principalmente porque são os países que têm maior quantidade de habitantes. Hoje em dia já superaram o número de 1 bilhão, né, cada uma. Então a gente vai observar que esses países estão sendo observados cada vez mais, né, com relação a esse crescimento muito acelerado, né, com relação ao número de habitantes. A gente tem aí outras informações, né, outras curiosidades aí com relação à população mundial. A gente observa características da anatomia humana, características de premiações de pessoas que receberam aí, né, outras características de maneira geral. Mas a ideia, pessoal, de quem somos nós, né, são muito mais variadas. O papel da mulher, por exemplo, a cada ano que se passa, né, a mulher vem tomando posições aí diferenciadas nesse sentido. Então a gente observa que existe muito a se pensar em quando nós chegarmos aos 8 bilhões de habitantes, né? Como é que vai ser, como é que está organizada essa população. O continente africano, por exemplo, ainda sofre bastante, né, com a questão do acesso à questão da saúde, né, a questão do controle de doenças, da questão da fome, né, que também está relacionada com a questão da renda, né, muito forte. A África ainda é um continente, né, que ainda precisa de apoio internacional, né, por vários motivos, enquanto a gente observa ainda, né, áreas ali da América do Norte, da Europa, com uma certa
vantagem em relação a outras áreas. E aí essa população está crescendo de maneira muito grande, né? A gente observa que tem que ter um cuidado nesse sentido com relação a essa população. E a gente vai observar, pessoal, que existem algumas teorias dentro da geografia, dentro da antropologia, dentro da economia, né? Vários pensadores de várias áreas de estudo pensaram nesse sentido. E a gente vai trazer agora 3 dessas teorias para essa aula de agora, né? Que são a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. E aí nós temos essas teorias que nós vamos analisar na aula de hoje, que elas vão relacionar o desenvolvimento da economia, da produção de alimentos, do crescimento da população, a relação das pessoas com os recursos naturais e também situações econômicas. Essas 3 teorias são importantes nesse sentido. A ideia aqui não é dizer qual é a que está certa, qual é a que está errada, é apresentar quais as principais, né? Quais as que estão ali em voga, que autores pensaram e que estão aí valendo, né? A gente vai começar, pessoal, com a teoria malthusiana, que é aquela que vai relacionar a população mundial relacionando com a produção de alimentos. Essa teoria, gente, ela é lá do século XVIII, né? E foi a primeira. Ela é importante porque ela foi a primeira a que foi pensada, né, com relação ali à questão da população e de alimentos. Ela foi formulada pelo economista Thomas Malthus, por isso que tem esse nome, né? E na obra dele ele propôs exatamente essa relação de que a população estava crescendo demais naquela época, século XVIII. Ela estava crescendo demais e a população estava crescendo demais e os alimentos estavam crescendo numa escala muito menor. Ele usou, inclusive, teorias da matemática para explicar essa relação. Ele dizia que a população estava crescendo em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos estava crescendo em progressão aritmética. Então, como a gente trouxe, né, a questão da matemática, e o Malthus traz a questão da matemática para a nossa aula, eu convidei aí, né, para essa aula, estamos aqui agora com um convidado especial para esse momento da aula de hoje. Vamos lá. Muito bem, estamos vendo sobre a teoria malthusiana, que é uma das teorias que explica, né, o crescimento populacional, foi a primeira delas, uma das mais importantes, que tenta relacionar a produção de alimentos com o crescimento das pessoas, né? Segundo Malthus, as pessoas cresceriam em progressão geométrica e os alimentos cresceriam em progressão aritmética. Como esses são termos da matemática, eu trouxe, né, estamos em contato agora nessa aula com o professor Jean Nobre, de matemática, que está aí especialmente para explicar esses termos para a gente, verificar direitinho essa questão que o Malthus falou sobre progressão aritmética, progressão geométrica. Olá, professor, tudo certo? Olá, professor Jefferson, obrigado pelo convite. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí da matemática dentro das aulas de geografia. É isso mesmo, professor. E aí eu trouxe, né, o senhor aí para ajudar a gente a falar sobre a progressão aritmética e a progressão geométrica, que são termos que apareceram aqui na aula e que a gente precisa compreender, né, professor? Então é o seguinte, o que é, afinal de contas, a progressão aritmética? O que é a progressão geométrica para a matemática? Que relações são essas aí desse tema para a matemática, professor? Progressão aritmética e progressão geométrica, tá, são termos da matemática que são utilizados para a gente definir as sequências numéricas. Então vamos ao quadro digital para a gente entender melhor esses 2 tipos de sequências que nós temos, tá? Vamos começar aqui com a sequência número 1. Eu quero que você observe o seguinte, na sequência número 1, olha o que é que acontece. Os números, eles crescem de forma mais comportada. Então eu começo aqui com 1, depois com 3, 5, 7, 9, 11. Perceba que eu tenho um crescimento um pouco mais lento, né? Diferente da sequência 2. Na sequência 2, olha só, os números já crescem bem mais. Ó. Do 2 eu pulo para o 4, para
para o 4 para o 8, para o 8 para o 16, enfim. Então, nessa segunda sequência aqui, eu tenho uma PG, que é a progressão geométrica. E na primeira sequência, professor Jefferson, eu tenho a progressão aritmética, ou seja, a progressão geométrica, ela cresce muito mais rápido, de forma muito mais explosiva do que a progressão aritmética, professor. Muito bem, professor. Isso mesmo, né? A ideia, né, entre progressão aritmética e geométrica é essa mesmo, né? O que a gente mais ou menos compreendeu aqui pela teoria do Malthus, mas agora eu quero saber especificamente sobre essa teoria, né? Aplicando aí as ideias de PA e de PG dentro da teoria do Malthus, ele fez uma relação entre alimentos e pessoas, né? Como que a gente consegue transferir isso em números, né? Trazer isso para a questão numérica, para a questão de quantidade, por exemplo. Como que a gente faz essa relação usando aí a PA e a PG, professor? Excelente pergunta, tá? Inclusive, nós vamos voltar aqui no quadro novamente para a gente ver um exemplo de progressão geométrica. Olha o que acontece na progressão geométrica. Nós temos os elementos, como eu falei para vocês, eles crescem de forma muito mais rápida, de forma muito mais explosiva, de forma exponencial. Olha o que acontece com os bonequinhos aqui, ó. Começou com uma pessoa, depois essa pessoa vai gerar mais 2 pessoas, ela pode gerar outras pessoas, mas vamos supor que ela gere aí mais 2 pessoas, tá? Essas 2 pessoas já irão dar origem a mais 4 pessoas, e aí vai crescendo, 8, 16, 32, 64, 128, vai embora. No caso da progressão aritmética, o crescimento já é mais controlado, de 1 passa para 3, de 3 passa para 5, né? E por aí vai. Então vejam que o crescimento dos alimentos, como o professor Jefferson falou, cresce de forma diferente do que o crescimento da população, não é isso, professor? Muito bem, muito bem. Então, a gente está visualizando, né, professor, a questão aí da relação onde o crescimento de alimentos é bem menor, né, do que o de pessoas, né? A velocidade com que há essa multiplicação toda é muito grande, né? Então, a gente deu para compreender tranquilo. Professor, muito obrigado pela sua participação, ok? Obrigado pela sua participação aí na aula, foi de muita importância aí para a nossa aula sobre a teoria malthusiana, ok? Valeu, professor Jefferson, obrigado pelo convite e um abraço a todos. Tchau. Muito bem, obrigado mais uma vez aí, professor. Vamos seguir em frente. Vamos verificar agora com relação à teoria malthusiana, o que o Malthus previu, né, para o futuro, o que ele queria que a sociedade fizesse para poder seguir. Como a gente vai ver aí na próxima cartela, a gente vai verificar o seguinte. Olha aí, o Malthus, ele previa a questão da sujeição moral, né? O que ele queria? Que as pessoas se privassem, né, dos desejos sexuais para diminuir os nascimentos. Então ele pensou o seguinte, para controlar a população que está crescendo demais, as pessoas devem parar de fazer filhos, parar de ter relações sexuais entre si, para equilibrar o crescimento da população e poder ter a possibilidade, né, de ter o aumento a disponibilidade de alimentos para todos. Então a teoria malthusiana, ela já está ultrapassada, né, ela foi a primeira. O próprio Malthus, como ele tinha muitas referências religiosas, né, protestantes e tudo mais, ele pregava justamente essa questão da privação dos desejos sexuais, né? A questão para forçar as pessoas a não terem filhos. Então essa teoria previa, né, nessa questão, né, para tentar segurar. Posteriormente, século XVIII, né, a gente observa o quê? A Revolução Industrial aumentando, a gente observa a Revolução Agrícola, a Revolução Verde, né, como falam. A produção de alimentos aumentou bastante, né? Isso deixou a teoria um pouco ultrapassada, mas no período ali da Segunda Guerra Mundial, já no século XX, né, ocorre que ressurge a teoria malthusiana, só que com uma outra roupagem. É o que a gente chama da teoria neomalthusiana, como a gente vai verificar mais para frente, né, que promove o controle de natalidade, né? Ela pega partes ali, né? Ela pega o conceito da teoria malthusiana e atualiza um pouco, baseado em quê? Baseado no fato da população, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, a saúde, né, das pessoas estava melhorando cada vez mais a nível mundial, né? Porque a medicina ficou cada vez mais desenvolvida. O período da guerra, da Segunda Guerra Mundial principalmente, trouxe nessa questão da
do aumento do número de filhos, principalmente em Estados Unidos, Europa e países subdesenvolvidos. Né? Teve, né, toda essa questão do pós-guerra, né, trazendo, né, o fato de que existe essa necessidade de aumentar o número de filhos para recompor o que foi perdido na guerra, né? Tem todas essas questões envolvidas, mas alguns autores, alguns pensadores pensaram o seguinte, né? Não, está crescendo, está aumentando, o número de filhos aí está aumentando e as pessoas não estão morrendo mais. Por quê? Porque os índices de mortalidade estão diminuindo, porque as pessoas estão vivendo mais pelo fato, né, de terem ali a medicina cada vez mais desenvolvida e fazendo com que as pessoas se recuperem das suas doenças. Então, naquele período da história, voltou-se a ter a preocupação com o número da população. Como ocorre aí a explosão demográfica, né? Principalmente nos países subdesenvolvidos. A questão do controle de doenças, a questão do tratamento de doenças, tudo isso causou a diminuição da mortalidade, só que sem a diminuição da natalidade. As pessoas estavam tendo muitos filhos, continuaram, né, na verdade, tendo um número muito grande de filhos, só que essas pessoas estavam vivendo mais tempo. Os índices, a expectativa de vida estava aumentando cada vez mais e as pessoas não estavam morrendo tão cedo. E isso causou, né, a chamada explosão demográfica a nível mundial. Então, o que acontece? Os pensadores da teoria neomalthusiana estavam preocupados com isso. Olha, as pessoas não estão morrendo porque a medicina está muito avançada, as pessoas estão tendo acesso a tratamentos de saúde e isso está fazendo com que as pessoas vivam bastante e está, né, inchando, está aumentando a população. Isso tem que ser avaliado, tem que ser verificado. E aí propõe, né, algumas ações aí para controlar a natalidade, controle de natalidade mesmo, né? A gente está observando, inclusive, na tela, alguns métodos anticoncepcionais. Olha ali, a pílula, a própria tabelinha, a camisinha, né, como a gente vai ver na próxima tela. Também, né, o fato de alguns países, no caso do Brasil, né, ocorrer distribuição de anticoncepcionais, distribuição de camisinhas, né, para fazer com que as pessoas se relacionem, ao contrário do Malthus, que não queria que ninguém fizesse sexo, né? Mas na teoria neomalthusiana não é bem esse argumento. O argumento é de você ter relações sexuais, mas com anticoncepcionais, como é o caso da camisinha, né, e das pílulas. Existem até em alguns países a questão da esterilização das mulheres, né, dos homens também, a vasectomia, né? Então ocorre todas essas ações que são feitas justamente para tentar controlar a quantidade de filhos, né? Tentar diminuir a quantidade de pessoas entrando aí no mundo. E essa são algumas ações que estão ligadas diretamente com a teoria neomalthusiana, né? Que é o fato de você tentar controlar a natalidade, não mais com a questão da privação, né, dos desejos sexuais, que leva a toda aquela questão religiosa que não tem nada a ver com o Estado, né? Quando a gente fala de Estado, a gente está falando de questão, né, de política, de ações que os governos devem fazer para resolver determinado problema, e não argumentos religiosos, né, sobre as coisas. Então a ideia da teoria neomalthusiana, o argumento da teoria malthusiana é esse, né, de que as pessoas estavam aumentando bastante e era necessário controlar. E aí vem a questão do anticoncepcional, da camisinha, relações sexuais protegidas. Claro que a castidade, né, também para alguns vale, né, pessoas que não têm relações nenhuma e aí já não vai ter de qualquer jeito, né, enfim. Isso acaba também ajudando nessas propostas. Outra coisa que é importante na teoria neomalthusiana, que foi colocada também, né, para a população, não que esteja enganando a população, mas são algumas formas que o governo pode proporcionar à população que controle, né, a questão do nascimento aí de filhos. Como é o caso do planejamento familiar. Olha aí essa imagem, né? Essa imagem que nós vamos verificar aqui, né? Que nós vamos verificar aí uma propaganda do governo federal, né? Uma propaganda já tem alguns anos, né? Mas ela tem essa proposta, né, de colocar na cabeça das pessoas a questão do planejamento mesmo. Né? Ter ou não, olha como está escrito aí, ter ou não ter filhos, quantos filhos ter, quando ter, né? Então já é para colocar na ideia da população, isso aqui é um exemplo do Brasil, mas assim, a ideia de planejamento familiar, ela está aí a nível mundial, né?
Então é uma propaganda que traz para a população a ideia de o seguinte: será que eu preciso ter mais 3, 4, 5 filhos? Será que eu posso sustentar esses filhos? Né? Então já é para colocar na cabeça das pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, a não, né, fazer isso, a não ter muitos filhos, porque não tem como sustentar essa turminha, né, que vai nascer. Então a ideia do planejamento familiar, ela está diretamente relacionada com a questão do neomalthusianismo, né, o fato de você controlar os índices de natalidade da população, né, usando ações como essa, distribuição de anticoncepcionais, campanhas de planejamento familiar, que de certa forma tenha seu valor, né, para fazer com que próprias famílias, né, tenham qualidade de vida, não precisem se preocupar em sustentar 3, 4, 5, 10 crianças. Né? Então a ideia da teoria neomalthusiana é exatamente essa: controle de natalidade baseado em métodos anticoncepcionais e ações aí, né, de planejamento familiar. A gente vai ver agora uma próxima teoria. Já verificamos a teoria malthusiana e a teoria neomalthusiana, né? E a gente vai ver agora uma terceira teoria na aula de hoje, que é a teoria reformista, chamada aí também de teoria marxista. Chamada de teoria marxista, né? Ela diz aí que a superpopulação que existe, né, no planeta, segundo os autores, né, ela não é a causa da pobreza. Não é porque tem muita gente no mundo que vai existir. Né? Não é porque tem muita gente do mundo, essas pessoas aí não vão ter acesso à comida, não vai ter comida para todo mundo. Não é isso. É justamente o contrário. É justamente pelo fato de ter pessoas que não têm acesso à comida e que a produção de alimentos ela é muito grande, né? Justamente por isso que isso está causando, né? Justamente por as pessoas não terem acesso à questão de alimentação, não terem acesso à questão de saúde, não terem acesso à questão de educação, que está ocorrendo todos esses problemas. Para os reformistas, né, uma teoria que está muito ligada com a questão do marxismo, né, a ideia de que tem sempre alguém se beneficiando, tem sempre uma classe mais rica se beneficiando, né, por cima de uma classe mais de renda mais baixa. Então tem todo esse problema, segue muito essa linha, né, da diferença, disputa de classes. É justamente por isso que está gerando esse problema de falta de alimentos para todo mundo. Um dos argumentos interessantes dos reformistas é a questão, como a gente vai ver na próxima tela, inclusive, que é que a produção de alimentos ela é gigantesca hoje em dia. Ela nunca esteve tão alta. A gente tem, por exemplo, as redes de fast food, por exemplo, de grandes lanchonetes que existem no mundo todo, que produz comida muito rápido, comida industrializada. Uma comida que é feita rapidamente, com preço muito baixo, um custo muito baixo para as empresas e que todo mundo poderia ter acesso. Mas por que não tem acesso? Porque custa dinheiro, né? E nem todo mundo tem dinheiro para comprar. Né? Então vai ter essa questão. É muito fácil produzir lanches, muito fácil produzir os sanduíches, né, de maneira geral, mas só vai ter acesso a essa comida fácil, a essa comida rápida, quem tiver dinheiro. Né? Então tem essa questão. Outra coisa, essa imagem aqui é bem clara, né, do argumento reformista. Tem muita comida indo para o lixo, né, que não é o quê? Vendida. Né? Comida que não é vendida pelas redes de supermercados, por exemplo. E já que ninguém comprou, então joga para o lixo. Né? Manda para o lixo, queima, joga creolina, manda embora, enterra, mas não vai dar para ninguém. Então esse é um dos argumentos da teoria reformista de que nunca se produziu tanto, né? Nunca se produziu tanta comida, né, com relação a tempos passados. Então você tem aí uma produção muito grande, só que essa produção só vai para quem compra, só vai para quem tem renda. E como a gente tem uma sociedade onde a desigualdade social ainda é muito forte, nem todo mundo vai ter acesso a emprego, nem todo mundo está tendo acesso a certos benefícios, né? Nem todo mundo está tendo acesso à educação, com relação a planejamento familiar também. Tudo isso aí vai prejudicando também a qualidade de vida da população. Então a gente vai observando nessa tela agora, nessa mesma tela, né? Nessa mesma tela a gente vai observando, né, que desde o período da Revolução Industrial, né, houve um aumento da produção muito grande, mas houve a questão tecnológica, houve a questão da melhoria da agroindústria, da agropecuária muito forte.
né, nunca houve, né, tanta produção ali de alimentos, que é uma coisa que se contrapõe, né, se contradiz ali com o que o Malthus falava. O Malthus dizia, e os neomalthusianos também, que a população está crescendo muito e não vai ter comida para todo mundo. Só que os reformistas, eles dizem o contrário, né? Não, tem muito alimento sim, olha aqui, ó, tem muito alimento sim, né, no planeta. É porque essa comida não está chegando para todo mundo, porque nem todo mundo tem dinheiro. Então o problema é esse, o problema é principalmente socioeconômico no planeta. E aí uma população de baixa renda, sem acesso a estudo, sem acesso a emprego. Infelizmente, uma tendência da população de baixa renda é essa, né? Ter muitos filhos. Isso também é um grande problema também de própria mentalidade mesmo da população das grandes cidades, né? Que vai ter essa questão ali de ter, né, mais filhos dos quais não se pode criar. E além disso, a pessoa não tem acesso a emprego e isso acaba prejudicando muito, né? Tem um problema sério também de pessoas que fazem filhos só para ter acesso a benefícios do governo, né? Benefícios sociais do governo, né? Que é uma distorção ali do propósito de um benefício social, né? Infelizmente isso acontece, né? Mas a lógica das teorias ali que explicam, né, o crescimento da população, ela tem argumentos diferentes, né? No caso aqui da teoria reformista é exatamente essa, né? De que não está chegando essa produção de alimentos para todo mundo justamente porque ela é desigual. A riqueza não está igual, não está chegando. O dinheiro não está chegando para todo mundo, só está ficando com as pessoas que já têm dinheiro. Esse é um argumento da teoria reformista, né, que está muito relacionada, como a gente falou, com a teoria, com o marxismo, né, do Karl Marx. Vocês muito provavelmente vão estudar lá em filosofia ou sociologia. Vamos continuar verificando sobre a teoria reformista. Então, a falta de acesso à questão da educação, da saúde, da higiene, vai levar nesse crescimento da população. Bebês, crianças nascem em condições muito precárias, como a gente falou, às vezes apenas para receber benefício do governo, né? Então, a origem da pobreza vai ser justamente com essa má divisão da riqueza, né, para a sociedade. Isso vai ser um problema sério e essa imagem também diz muito aí pra gente, né? Algumas nações que estão, como se a riqueza toda fosse um grande bolo e como as nações aí, com grande fatia desse bolo, as nações mais ricas e as pessoas mais ricas do planeta, né? Do Brasil também não está fora dessa, enquanto a gente tem grande parte das nações aí do mundo todo, principalmente as nações em desenvolvimento, com um pedaço muito pequeno aí desse bolo da riqueza. Então vai ter esse problema muito relacionado, que é um argumento dos reformistas para tentar explicar essa relação demográfica aí entre qualidade de vida, entre quantidade de pessoas no mundo, entre alimentação, que faz um contraponto aí com as teorias malthusianas e neomalthusianas. Boa tarde a todos, boa tarde ao professor Jefferson. Boa tarde, professora Ludmila. Nossos desafios já foram totalmente respondidos aí, as turmas arrasaram, é isso mesmo. Verdade. Boa tarde. A aula síncrona vai ser enviada novamente aí para os professores, tá? Caso não tenham recebido, até segunda-feira.